Olá, povo de Deus, povo querido que sabe que estamos com Toca o Sino Sacristão e é sempre uma novidade, algo maravilhoso que tem contagiado a todos que acompanham. Meu grande abraço, que bom que você está aí para mais uma edição. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo uma pessoa fantástica que eu sigo, dou muita gargalhada, partilho, gosto, comento. E o objetivo do podcast é este, né? Exatamente deixar comentar os assuntos. Sabe de quem se trata? Ela, catarinense, influencer, empresária, filha de Sirlene e Charles, já falecido, em memória, Deus o tenha, irmã de Luiz e casada, agora você já vai começar a saber de quem eu estou falando. Do Lucas Provezi, e sua frase é: levando a sério a palhaçada. Seja bem-vinda. Yasmin Castilho, um prazer. Adorei, muito obrigada. Yasmin Castilho conosco no Toca o Sino Sacristão. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Amei o convite, de verdade. Eu tava até falando pro Lucas, eu tô tão ansiosa pra ir, pra poder, assim, jogar a conversa fora, bater Que papo. legal. Tô muito feliz de estar aqui mesmo. E a gente começou esse podcast, não é comum, mas a gente começou numa missa, né? Que legal, foi uma Muito experiência. legal. Muito legal. A gente celebrou juntos. Ai, tava incrível. Fizemos uma pausa, estamos aqui para conversar. Isso. Eu falei, você é catarinense. Sou. E você, com todo respeito, você tem uma cara de arteira. Como é que foi a tua infância? Fui, muito. A minha mãe sempre fala, quando ela vai falar de mim, assim, pra galera, ela fala, Yasmin, ela não parava. Ela vinha, eu era aquela criança que eu não parava pra brincar de boneca. Certo. Eu queria fazer teatro, eu queria apresentar. Sério? Eu sempre fui muito assim, de pegar a galera e, não, vai dançar, vamos gravar isso aqui, vamos fazer. Tem até uma curiosidade que eu sempre conto, que eu acho muito legal. Eu pegava o jornal, meu pai lia o jornal todo dia. Opa, e aí, antes dele que chegar... bom exemplo que você teve. Antes de chegar em casa, eu pegava o jornal e gravava o jornal pra ele sentar e nem ler o jornal, ele me via na televisão. Como é que é essa história? Olha aí, ele lia o jornal, então você lia, você interpretava, você falava... As notícias pra ele, na câmera, bem aquela época que tinha a câmerazinha que abria assim, era a câmera mesmo, não era nem celular, câmerazinha. Certo. E aí a gente ligava a câmera na TV sem corte, sem nada, sem edição, sem nada. Quantos você tinha? Ai, olha, uns 11. Meu Deus, então veio do berço mesmo. Ficava a tarde inteira fazendo isso, esperando ele chegar e botar na TV. Que Foi maravilha. bem legal. Com isso, você teve um exemplo muito bom do seu pai. Sim. E, ao mesmo tempo, é bom de ler, um exemplo bom de se atualizar. E, ao mesmo tempo, você desenvolveu desde lá já esse seu lado de vídeos, de filmadoras, etc. Muito. A minha mãe, ela até fala assim, que quando eu comecei a trabalhar com a internet, é uma coisa muito nova ainda, né? Trabalhar Sim. com a internet. E aí ela sempre olhava pra mim e falava, meu Deus, filha, eu te olho e parece que tu tá lá no teu quarto brincando que tu brincava antes, assim. Porque eu sempre fui assim. E ela acha até engraçado, né? Ver que hoje eu consigo trabalhar com o que eu sempre fiz. Mas nunca nem teu pai nem tua mãe falou assim, por que você não vai começar a trabalhar nunca? Não. Eles não. entenderam A minha mãe sempre apoiou, tanto é que eu fiz direito, cursei direito até o 7º período e parei no 7º período. Certo. Porque eu falei, ai mãe, não sei, não tô tão feliz aqui, queria tentar uma coisa nova. E ela super, não, vai, tu é nova, tenta, se não der certo, eu tô aqui e te apoio. Que e legal. aí, foi bem legal, assim, ela sempre me apoiou muito, muito. Depois a gente vai falar um pouco da cronologia. Há quanto tempo que você está realmente com os vídeos? Na internet? Olha, uns 7 anos. 7 anos. Meu pai faleceu em 2015, eu comecei meu canal no YouTube. Entendi. Então, 2015? 7, né? Então, o que foi que aconteceu com o seu pai, que pelo jeito foi um divisor de águas? Foi muito. Ele teve câncer de pele, melanoma. Certo. Aí a gente foi pra uma viagem, nossa última viagem em família, inclusive. Foi todo mundo pra Disney, a família inteira, avó, tio, todo mundo. E aí lá ele começou a sentir dor. Quando a gente voltou, ele descobriu, deu 28 dias ele faleceu. Foi muito rápido. Muito. Mas que tipo de câncer agressivo? Muito, já tava com metástase todo, assim. A gente só foi descobrir quando ele começou com dor. E já tava um tempão de certo o câncer ali. Porque vem de algum sinalzinho, assim. Só que a gente não sabe de onde que veio, de que sinal veio. A gente só... No dia que a gente descobriu, já tava... Não tinha mais o que fazer.
Foi até na época de Páscoa, assim. Eu lembro que a Páscoa, o domingo de Páscoa, ele foi pra UTI. Aí, nesse tempo, assim, de Páscoa, pra mim, é sempre muito... Eu relembro muito isso, sabe? Entendi. Essa dor, do que a gente passou. E aí, depois que ele faleceu em abril de Certo. 2015. Finalzinho de 2015, eu abri meu canal no YouTube pra fazer alguma coisa pra me fazer feliz. E exatamente você pensou YouTube, e por que você leva esse termo, um pouco de tudo, mas sempre com muito bom humor? Você é uma pessoa bem-humorada? Sou. Sempre foi? Sempre fui. E antes eu tentava fazer outras coisas na internet. Moda, beleza e tal. Tá. Eu não sabia que eu podia ser engraçada. Mas a galera sempre ria quando eu falava e tal. E aí... Você contava bem piada, sempre foi de contar piada? Não, é o meu jeito, eu acho. Ah, tá. Mais o meu jeito, assim. Porque tem gente que sabe. Que sabe. Não, eu não sei contar piada. Não sei contar. Mas você tem o bom humor, porque senão as pessoas não iam... Né? Eu acompanho você, eu dou risada. Que bom. E aí eu fazia moda, beleza. Só que assim, eu não sei maquiar. Eu não sou referência de look. Assim, manda fazer um penteado, não sei. Tá. Fazer uma maquiagem, também não sei. Eu sou eu. E aí eu tentava nisso, sabe? E aí até que um dia eu falei, meu Deus... Não sei qual é o meu nicho, que a gente fala, certo. né? Qual é o meu nicho? Aí eu perguntei pra minha mãe, perguntei pra uma amiga, e elas falavam, cara, tu é muito engraçada. Quando tu posta as coisas até de maquiagem, eu dou risada. Eu falei, então é isso. Aí foquei nisso. Aí você se descobriu. Mas você começou a trabalhar desde novinha. Isso. E trabalhava onde? Eu trabalhava, assim que meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. E aí já comecei a trabalhar na loja, que minha mãe tem uma loja de persiana, cortina, papel de parede. E aí eu comecei a ajudar ela lá, porque era sempre ela e meu pai. Tá. Então ele faleceu. Aí ficou você pra ajudar. Ficou eu e ela lá ajudando. Fazia o burocrático, assim. Nada minha cara. Mas fiquei lá um tempão ajudando ela. Acho que eu fiquei até os 20, né? Até os 20 anos, assim. E aí fiquei lá com ela. Eu também trabalhei um pouco no fórum da nossa cidade, na vara criminal. Porque cidade de? Itajaí, Santa Catarina. Gente. A gente fala aqui Barriga Verde. Isso! Barriga Verde. Bem peixeira. Mas diz que você saía para começar a postar. Sim. Eu li, eu vi, comentaram. Eu sempre pedia pra minha mãe, deixa eu sair um pouquinho mais cedo pra gravar. Uma loja me chamou pra fazer um provador de roupa. Mãe, posso sair pra ir lá? Ainda você tava na área de moda? Tava. Eu ia nas lojas lá da minha cidade, eles me chamavam pra provar a roupa e mostrar a roupa e falar da roupa no Instagram. Certo. E eu falava do meu jeito, que era zero... essa blusa aqui é de tricô e não sei o quê. Não sabia. Era do meu jeitão, assim mesmo, falando da roupa, o estilo que eu gostava de usar. Era bem assim. Sem querer ser indiscreto, mas perguntando, você é uma pessoa que não esconde a sua religião. Não. E teve um fato que marcou sua vida, que foi quando seu pai ou faleceu ou estava doente, que você pediu para dar um sinal. Como é que é essa história? Foi incrível, assim, porque eu vim de uma família muito católica, a gente sempre foi à igreja, sempre foi ensinado a ir à igreja. Sim. Só que, aquela coisa, adolescente, até sempre acreditei em Deus, sempre fui à igreja, mas não era aquela coisa que você tem um relacionamento com Deus. E aí, quando meu pai, ele ficou doente, a gente começou lá em casa, terço da misericórdia, terço todo dia, e a família toda rezando, e era na igreja, todo dia na igreja. E aí, teve um dia que, acho que foi quando, porque é uma, como é que fala? A gente fica naquela tensão antes de saber. Porque quando a gente recebe a notícia de uma doença, a gente fica muito, muito tenso, né? E até a gente descobrir que era o tal câncer, se era maligna, né? Certo. A gente fica naquela tensão, naquela angústia. Angústia, essa palavra que eu queria. Yes. E aí, acho que foi no dia que a gente descobriu mesmo que era um melanoma, que não sei o quê. Foi quando eu entrei no meu quarto e aí eu falei pra Deus, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo. E eu abri no Salmo 90. Que é a confiança absoluta. Não sei se é 90 ou 91. Depende. Algumas bíblias, talvez quem está acompanhando vai procurar, se vai achar o 90. E às vezes devido à tradição, mas é a mesma. Aquele tu que habita sob a proteção do Altíssimo. Eu tinha até decorado. E mora à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, então, é o 90 ou 91. E por que ele te tocou tanto? Porque ele falava tudo de eu sou tua força.
eu tô aqui, independente do que aconteça, eu sou o teu refúgio. E isso me tocou muito, assim. Até se abre hoje, né? Era a Bíblia Ave Maria que eu tinha. Certo. Tem até, tipo, o choro em cima. Né? O choro em cima. A lágrima. Ah, entendi. A folha toda, tipo... Mas ela fica meio que enrugada, né? Isso. E foi ali que eu me apeguei, assim, e falei, não tenho mais nada. É me apegar ou me apegar. E aí foi quando comecei a ter mais intimidade com Deus. Depois mesmo da perda. Até quando... Porque eu tinha muita fé que ele ia ser curado, assim. Sim. Nunca imaginei que ia perder meu pai. Até no dia que ele faleceu, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, meu Deus, eu rezei tanto, pra quê, né? Eu não ia te perguntar, mas que bom que você tocou no assunto. Como que você lidou, depois de tanta expectativa de cura, com a morte dele? Eu fiquei revoltada. Fiquei muito. E de não entender mesmo, porque eu sempre falava, meu Deus, um cara tão bom, por que leva um cara tão bom? É um paizão, um maridão, todo mundo amava, tipo, por quê, né? Só que aí depois a gente vai passando, vai amadurecendo e vai entendendo que ele foi curado, do jeito que tinha que ser, certo. Sabe? E aí pra mim hoje é um... E eu sempre pedi, eu nunca esqueço, eu ia na igreja, depois de ele ter falecido, e eu sempre pedi assim, cura o meu coração, eu preciso que o Senhor cure o meu coração, porque eu não quero ficar tendo que falar dele e sempre chorar, eu quero poder falar com alegria. Legal. E hoje eu amo falar dele. Quando eu falo sobre o meu pai, me vem um... Seus olhos brilham. Muito, eu amo falar sobre ele, porque ele foi uma pessoa muito especial. E eu sei que foi um momento, assim, que eu vivi muito com Deus. E teve o agir de Deus ali. E foi tão rápido que eu acredito que esse rápido tenha sido Deus. Porque ele ia sofrer muito. É uma doença que... É uma doença que desgasta a pessoa, vai definhando, né? Tu vai vendo a pessoa ficar ali numa cama. E meu pai não era desse jeito. Então, foi e... E eu sempre digo que, sem fazer sermão, que Deus cura. Do jeito dele, ele cura. Então, se não deu a cura física que esperava, deu outras curas que necessitava. Depois que eu fui entender isso. E também curando-o, curou a família, né? Com certeza. Tá, mas aí... Você, de repente, tá lá, teu pai faleceu, sua mãe continua nas persianas. E o que ela tá fazendo hoje? Hoje ela tá ainda na loja. Ela sempre fala, minha filha, eu não vejo a hora de fechar essa loja e eu vou te ajudar, vou trabalhar contigo, porque ela não aguenta mais. Você nunca fez propaganda das persianas, porque eu não sabia disso. Eu fazia muito tempo antes. Eu que fazia o marketing depois. Aquela persiana que desce lá no apartamento de vocês. É dela. Tá aí, ó. Olha, ó. Toca o sino, sacristão. Tá bom. De repente, você fez uma experiência fora do Brasil, não foi? Fui. Foi antes ou depois? Foi depois. Depois. Depois de meu pai ter falecido. Lucas não existia ainda. Existia desde antes de meu pai ter falecido. Ah, é? Aham. Tá certo. Um ano então antes, ele ficou né? te enrolando tanto tempo que vocês casaram em 2022? 6 anos. Olha aí. Enrolou. Gente, pra quem não conhece, vamos mostrar o Lucas. Vem cá, amor. Ele vai participar de um momento que nós não programamos e eu gosto demais. Aí, ó, o Lucas, casaram em 2022. Um aninho de casados. Tem uma história bonita para contar. E, gente, não consegue uma cadeira para ele ali? Eu acho que ele ficar ali com a gente, aumenta... Ô, Suzy, a gente assume aqui. Ó, rapaz, aumenta o microfone, se ele quiser interagir, interage conosco. Tá todo vermelho. Não, eu falei pra Yasmin, não me bota nessa enrascada de participar com um podcast com o Padre Reginaldo, mas acho que eu vou ficar aqui, ó, nervoso. Já acompanho faz muito tempo. Não, você já tá acostumado com tudo isso. Que legal. E foi desde quando você conheceu o Lucas? Com 17 anos. Com 16, mas a gente foi começar a namorar com 17. No colégio. Colégio Salesiano. Salesiano. Inclusive onde casamos, na igreja do colégio. Tem uma história depois bem legal que vocês vão contar. Mas aí você já o conhecia, aí depois você perdeu seu pai e depois você foi viajar. Fomos viajar pra Nova Zelândia. Fomos quem? Eu e ele. Fomos nós dois. Tá. Nós dois trabalhar lá na Nova Zelândia. Sério? Do quê? A gente trabalhava no restaurante. Foram fazer vídeos? Não, a gente foi trabalhar com as coisas de lá mesmo. Um restaurante brasileiro. Ele passava carne. Igual, sério? Assim, uma churrascaria brasileira. Que legal. A gente trabalhava lá, se divertia. E pra conseguir dinheiro, pra conseguir se manter lá também, a gente precisava ganhar em dólar. Isso. Porque converter ele pra real ia ficar muito pesado pra gente na época. E tipo, os nossos pais não ficavam mandando dinheiro pra gente. Era a gente por a gente. Tá. E aí ele passava carne e eu era... Garçonete. Garçonete.
Que legal. Foi muito legal. E foi importante essa experiência? Super, super. Eu acho que a O gente que acrescentou na vida de vocês? Meu Deus, é tudo assim como casal, eu vejo até. De a gente olhar e falar, cara, ali era nós por nós. Não tinha ninguém, a gente não tinha amigo, não tinha nenhum conhecido, não tinha família. Tá. Então era muito nós dois. A gente aprendeu a tomar decisões como casal. Claro que a gente não era um casal na época, a gente era namorados. Só que a gente aprendeu que a gente tem que se virar, tem coisas que só a gente pode falar pra onde que a gente vai ir. Então, eu acho que a gente amadureceu nesse quesito. Muito. O vídeo ainda não era forte. Foi numa... Não, mas eu tenho até no meu canal no YouTube uma playlist que era dos vídeos da Nova Zelândia. Só que eu não consegui gravar muito lá. Entendi. Porque Tinha que trabalhar muito. Na época você trabalhava, hoje não. Brincadeira. Olha só porque o senhor é padre. Não, mas assim, a gente voltava muito tarde. Não, mas você acha que o pessoal não pergunta pra mim, tá, o senhor é padre e faz mais o quê? Faz o quê? Poxa! Então, mas aí, você já tinha essa... Eu já tinha começado a gravar aqui. E aí, a gente meio que, levamos pra lá, gravávamos alguma coisa, mas não conseguia gravar muito. Até porque era tudo cheio, assim. E não tinha internet, né? A gente não tinha internet no apartamento. Entendi. Aí não conseguia nem assistir nada. Meu, lembra? A gente ficou 3 meses Foi um sem perrengue internet. chique, um perrengue na Nova Zelândia, mas foi muito bom pra mim. Mas é algo que marcou a história muito. de vocês e pra contar pros filhos. Muito. E que vale muito E a o pena. canguru? Não. O canguru acho que na Austrália. É Austrália, é verdade. Nova gente, Zelândia o que tinha na Nova Nova Zelândia é do Zelândia, lado bicho? ali. É lá. Vulcão. E as paisagens de um filme fantástico. Qual é o filme? É o que tem a... Sei Hobbit? lá. Não. Hobbit. Hobbit. Eu estive em Nova Zelândia. Deixa eu ver se eu tenho alguma peça de Nova Zelândia. Mas eu tenho de todos os lugares. Mas aqui eu acho que eu não tenho. Mas Nova Zelândia eu estive e fiquei encantado também. É incrível. A natureza mesmo. A natureza é fantástica. E é um outro estilo de vida, né? É verdade. Eles são tranquilos. E aí vocês, depois de 6 meses, resolveram voltar. Voltamos. A gente ia até tentar ficar um pouquinho mais, né? Só que aí a gente é muito família. Aí a gente não conseguiu ficar longe dos nossos pais, amigos. E aí a gente voltou, ele foi continuar a faculdade. Eu até... Faculdade de Engenharia Civil. Engenharia Civil. Ele é formado em Engenharia Civil. Eu também voltei pro Direito, mas não fiquei muito tempo. Aí depois já logo larguei. E aí depois foi quando começou a vingar mesmo a internet. Que aí eu acho que veio a pandemia. Eu ia perguntar, o que fez a pandemia com a Yasmin? Meu Deus. Foi a pandemia que eu acho que elevou muito o perfil, os vídeos, porque tava todo mundo em casa, né? Sem fazer nada. E vocês dois em casa. E nós dois em casa, sem fazer nada. Vamos gravar. Gravar, e a gente gravava. Eu tinha 10 vídeos, assim, de gaveta, que eu gravava num dia. Certo. Pra ir postando. Era muito vídeo, lembra, Luca? Eu postava uns 10 vídeos por dia. Eu postava uns 10 vídeos por dia. Puxa e mais vida. vídeo gravado, assim. E como é que funciona essa história dos vídeos? Vocês ensaiam, vocês pensam, quanto tempo demora? Ou é na loucura, ou vai... Normalmente eu me lasco, assim, nos vídeos, né? Então é na hora. Eu não sei do que vai acontecer, eu só tô ali. Ela vai dizendo... Vai, só tem que gravar aqui, liga a câmera e aí acontece o que acontece. É que eu acho que deve ficar mais natural, né? Certo. Até quando é publicidade que eu tenho que colocar ele junto, eu só falo, nós vamos fazer uma publicidade pra isso. Eu tenho que colocar ele junto. Não, as empresas pedem, tá? Casais, atenção, senhoras e senhores, nós estamos com casais. 1 ano de casados. E eu acho legal que nós vamos falar muito sobre esse relacionamento, que eu acho que, inclusive, é importante para os casais que estão começando e ver casais jovens, bem casados, resolvidos, que pode ser um exemplo, um estímulo para os outros casais. E a gente recebe muita mensagem. Tipo o quê? Desde quando a gente era namorado, até sobre isso, a gente fazia a nossa quarta love. Que o que era? Que é isso? Quando eu morava na casa dos meus pais sempre foram muito... Não vai dormir junto, não vai subir pro 2º andar da casa e tudo mais. E aí... Toca o sino, sacristão! Gostei de ver. E aí a gente tinha o dia que a gente podia se ver, o dia de namorar, que a minha mãe falava que era quarta-feira. Então, toda quarta-feira ele ia lá em casa, a gente ficava lá embaixo do sofá, assistia filme com meu irmão junto, com a minha avó, que morava com a gente na época. Colocar a velhinha acesa. Sempre. E aí virou nossa quarta love. E aí toda quarta a gente trouxe isso até pro nosso casamento. Toda quarta-feira a gente é a nossa quarta love. Tira um tempo pra gente. É o nosso momento. Que legal. A gente faz uma jantinha, ou a gente pede um lanche, ou a gente assiste um filme, ou a gente sai. Mas é o nosso momento. E aí, eu lembro que a gente falava isso na internet, e pra gente era normal. E a galera ficava...
Caraca, que legal, Quarta Love, eu também quero fazer. E muita gente começou a fazer Quarta Love. Inclusive, eu lembro que tinha restaurante, lembra? Que implantou a Quarta Love de casais no restaurante, assim. Que legal. Muito. E aí a gente recebe muita mensagem de, cara, acho muito legal o relacionamento de vocês, o jeito que vocês lidam, é leve, vocês brincam, mas vocês também têm um respeito muito grande. E o nosso maior forte hoje na internet é relacionamento, né? Puxa, eu percebi isso. É isso aí, gente. Inclusive, nós vamos ter uns quadros que eu não tinha programado, mas é sobre relacionamento. Tem que falar sobre isso, né? Que é importante. E nada melhor do que quem está casado com todas as coisas, os ônus e os bônus. Não é verdade? Mas quem cozinha melhor ali? Com certeza ele. Eu acho que com certeza. Com certeza, com certeza. Mas eu não sei cozinhar. Qual é o teu prato predileto? Não, o que você diz assim, eu sei fazer. Cara, o que eu sei fazer, eu acho que o que eu não erro, é difícil errar, é risoto. Risoto, Risoto de linguiça blumenau. Inclusive, o senhor tá convidado pra ir lá na nossa casa comer um risoto de linguiça blumenau. Vou lá. E olha que eu gosto de linguiça blumenau, aquilo chegou a salivar aqui. É bom demais, tem um gosto forte, intenso. E você, Yasmin? Arroz, eu acho só. Que às vezes eu queimo, às vezes passo um pouquinho do ponto. Mas um ovo frito... Mas tu melhorou muito. Melhorei, né? Ovo frito não, mexido daí. Mexido, tá certo. Eu fui tentar fazer esses dias e, cara, deu muito errado. Foi macarrão, não foi? Macarrão? Eu acho que foi. Eu sou muito ruim. Muito ruim. Tem até um quadro, aliás, não cozinha. Que aí a gente na cozinha e sai briga e vai lá e bota água aqui, não é assim, eu não sei cozinhar, dá tudo errado. E aí vocês, voltaram, ele foi fazer faculdade, você depois começou com o vídeo, e vocês decidiram casar, foi mais recente, né? Isso. Foi em 2022. 2021 a gente 21. Então eu errei 2022. Acho que casou em 2022. Só que o pedido foi em 2021, né? A gente casou em 2022. É 2022, você falou que faz um ano, na minha matemática é um ano. É que eu não sou muito boa na matemática. Mas, gente... Olha que fato interessante. Se conheceram na Capela dos Salesianos. E eu vi, se eu estiver errado, me corrija, que vocês fizeram um gesto que eu nunca imaginava um casal fazer. Olha, você, de modo geral, muita gente não quer casar na igreja, muita gente não quer aquele rito, porque é caro, porque isso, porque aquilo. Eu quero que você preste atenção agora. Que gesto, que rito que este casal fez, que para mim foi inusitado. A gente fez o lava-pés. E aí foi muito especial, porque até antes a gente conversou com o padre que casou a gente. E eu falei, a gente queria muito fazer o Padre Eduardo. A gente queria muito fazer a cerimônia do lava-pés, porque pra gente significa muito. A gente fez o acampamento de casal, de namorados, uma vez na igreja que a gente ia. E aí a gente passou por um momento lá que foi muito emocionante pra gente. E nos tocou muito. A gente falou, a gente queria muito fazer. E aí, mais do que ele aceitar fazer, ele explicou mais ainda sobre o lava-pés e explicou pra todo mundo lá na igreja. E aí ficou mais emocionante ainda, que é aquele ato de você servir o outro, né? Que a gente precisa servir. O casamento é um serviço, é o servir. E a gente vive pra servir um ao outro, e nós dois pra Deus, assim. Então foi muito legal. Caramba! Toca o sino, sacristão. Você escutou? Atenção, preste atenção no que ela acabou de falar, do que esse casal revelou. Que o casamento, o amar é um servir, né? E eu sempre falo isso, porque se você ama, eu te amo, para que você me faça feliz, é um ato de egoísmo. Total. Mas me conte, como é que foi então o casamento? Você entrou de noiva, você não estava de noiva? Entrei... Mas você fez o lava-pés antes ou durante? Foi durante a cerimônia. Foi durante? Uhum. Me ajuda a entender, porque eu já fiz muito casamento. Depois do quê? Depois da... Tem que ser antes do consentimento ou antes da aliança? Eu acho que foi a última coisa. Acho que foi a última coisa. A última coisa? Pelo final. Você estava de noiva. Tava, com vestidão. Nossa, e aí, mas aí? A gente conseguiu, a gente deu o nosso jeito. O meu vestido até rasgou aqui no cantinho, porque eu fui tentar lavar a manga. A minha calça tava apertada também, veio aquela calça vácuo do casamento. Aí eu fui abaixar, falei, meu Deus, isso aqui vai rasgar agora. Mas deu certo. Legal. É que a gente nem ensaiou nada, né? Foi bem legal. O que foi. E marcou muito, né? Marcou muito. E marcou a todos nós, porque tanto que eu estou citando agora. Nós temos um quadro, e eu vou pedir para os dois fazerem isso. Tá. Que é Toca o sino, sacristão. Para quem você
toca o sino, ou toca de quem já foi, de quem está, mas que foi importante na sua vida? Uma, duas pessoas? Com certeza, sem dúvida, meu pai e minha mãe. Tá certo. Não consigo nem Nome? pensar. Charles e Sirlene. Toca o sino, sacristão. E por quê? Porque eu achei lindo a forma que eles me educaram, o que eles me ensinaram. E mais do que isso, eu amava ver os dois como casal. Então, hoje a gente se inspira muito no meu pai e na minha mãe, no casal que eles foram. A gente pega muitas coisas que eles faziam, como eles se tratavam, e a gente olha e fala, a gente quer isso. Então, eu amo poder olhar pra minha família num todo, como a gente era quando tava meu pai, e ter orgulho. Tinha muito orgulho da nossa família. Muito especial. Gente, eu não quero ficar dando sermões aqui, eu precisar costurar, mas eu acho que as pérolas estão saindo, mas eu só peço para você prestar atenção. O exemplo que uma geração passa para outra. Eu sempre falo de cura de gerações. E o pessoal não acredita muito nisso. Mas como é importante você ter uma árvore sadia para gerar frutos sadios. Fica atento, preste atenção. Nossa, é muito verdade isso. Nossa, e a gente estava conversando disso ontem. O quanto que as atitudes dos nossos pais influenciam no que a gente é hoje. Tantos nossos pensamentos, pensamentos financeiros também. Eu acho que eles moldaram a gente e as atitudes deles naquela época refletem o que a gente é hoje. É mesmo. Tem mais alguém que você gostaria de tocar o sino? Toca o sino? Pra ti, amor? Ai, um fundo musical de amor, de só love, que coisa Agora bonita. tu vai ter que tocar pra mim. Ela não é nada impositiva, não, né? Como? Ela não é nada impositiva, não é mandona, não, né? Não é. Bom, eu vou puxar o sino pra cá, por favor. Lucas, inclusive eu quero pedir desculpa publicamente que não foi colocado um outro microfone para você. Nossa, porque fica tranquilo. A equipe não tem culpa. É que eu... Não, nem eu pra estar aqui, né? Então senão a gente tinha colocado, não sei como, ia furar ali, mas a gente vai providenciar, mas tudo bem. Quem você toca o sino? Eu acho que não pode ser diferente, assim, tudo que a gente aprendeu foi com a nossa família, então tudo que eu sou até hoje, todo o discernimento que eu tenho, todas as minhas experiências veio através do meu pai e da minha mãe, Álvaro e Mary. Vou tocar o sino pra eles e pra minha esposa também, minha linda, que tá aqui do lado. Aí, que coisa bonita, que bonito. Que legal, adorei. Gostou dessa, né? Qualquer inspiração, mera coincidência do que para quem você tira o chapéu. Que inclusive abraço Raul Gil, que eu participei algumas vezes. Que legal. E sempre me recebeu tão bem. Eu pensei, bom, toca o sino, sacristão tem tudo a ver, né? Tudo. E porque também no rádio que você que me escuta toda hora, né? Toca o sino, sacristão. Bom, você já agora falo vocês, já tiveram algum tipo de rótulo que não gostaram pelas postagens? Eu não lembro de algum rótulo, mas... acho que o que eu mais escuto é que eu sou forçada. Você é forçada? E como você lida com os comentários? Porque se expor é complicado. Depois eu quero perguntar pro Lucas, que pro homem é mais ainda, hein? Eu quero perguntar como é que ele lida com isso. Como é que você lida com isso? Eu, antes até de dar o boom na internet, eu sempre pedia pra Deus, Senhor, blinda o meu coração. Porque a gente sabe como que é a internet. E aí você coloca qualquer coisa ali, qualquer coisa, a pessoa vai estar pontuando alguma coisa. Nunca vai agradar ninguém. E alguém sempre vai tirar alguma coisa pra te criticar, seja qualquer conteúdo. Mesmo se você estivesse falando de Deus, ela vai falar. E aí eu sempre pedi pra Deus blindar muito meu coração, e eu sou muito blindada com isso. Graças a Deus. Então, assim, pra um comentário me machucar... Eu não sei, ele tem que ser muito... Acho que ele tem que falar de alguém que eu amo pra ele me machucar. Porque vai falar de mim, eu vou ler aquilo ali, eu nem vou abstrair e joguei fora, sabe? Certo. Porque eu sei muito quem eu sou. E eu sempre tive, até antes da internet, eu sempre lembro desses comentários de amigos e tal. De, Yasmin, não sei o quê. Então, eu sempre vivi muito nesse... já falam de mim direto, sempre falando que ela é isso, que ela é aquilo. Sabe, quem me conhece, quem é meu amigo... Até é interessante falar que as minhas amigas, sempre que eu começo a ser amiga de alguém, a pessoa olha pra mim e fala... Meu Deus, eu achei que tu era metida, mas tu não é? Tu é muito legal. Eu falo, gente, mas eu não tenho cara de metida, socorro! Mas eu acho que é muito que...
O que a pessoa fala é muito o que ela fala. Então, eu até comentei esses dias no meu Instagram. Como não ligar pra opinião dos outros. Saber que aquilo ali é uma opinião e você continua sendo quem você é com aquela opinião ou sem aquela opinião. Sim. Ou seja, aquela opinião não vai mudar quem você é. Então, eu levo muito assim. Você nunca ousou querer responder críticas? Não, eu me seguro muito. Eu acho que quando eu... Porque eu fico nessa corda bamba. Às vezes eu tenho vontade Eu já de respondi responder. algumas vezes. E todas as vezes que eu respondi, eu me arrependi. Ah, legal. Todas Gostei as da vezes. dica. Todas. Eu bloqueio. Você bloqueia? Quando é uma coisa muito... meu Deus, a pessoa é muito maldosa. Eu bloqueio. Se eu vejo, eu bloqueio. Legal. Aí ela não pode mais assistir conteúdo. Não pode mais entrar ali. Acabou. Lucas, e pra você, como é que foi? Você casou, você já fazia vídeo com elas ou foi só depois do casamento? Não, a gente já fazia antes vídeo. Eu trabalhei um tempo na minha área, eu acho que trabalhei uns 3, 4 anos na minha área. E à noite, final de semana, a gente tirava pra gravar os nossos vídeos. E a situação, assim, ficou... Eu infernizava ele. Imagina, eu o dia todo trabalhando à noite em gravar vídeo final de semana, que era pra ter o nosso momento. A gente tava gravando mas também. Mas era na quarta, não era no final de semana. Não, mas aí depois a gente começou Era quarta, quinta, sexta, love. Mas daí teve um tempo assim que a situação ficou insustentável. Eu não conseguia... a gente tava até brigando demais. Então tava refletindo no nosso relacionamento, que foi onde a gente decidiu trabalhar juntos, assim. Que foi, eu acho que um pouquinho antes de a gente casar, um aninho antes de a gente casar, se não me engano. Foi. Não, acho que foi 6 Alguns meses, né? Alguns meses atrás. Aí ele veio trabalhar... Estamos trabalhando juntos dele. Faz toda a parte... Comercial. Empresa comercial e eu fico à frente de criação. E com os amigos foi tranquilo? Ah, não, sempre. Não, família, eu sou o primo mais novo. De vários primos. De vários primos. Então eu sempre, meu Deus, sempre fui a chacota, mas eu já me acostumei. Entendi. Eu sei que também eles não fazem por mal, sei que é tudo uma brincadeira, mas a galera fala e a gente não liga muito pra isso. A gente sabe o que a gente é, o que a gente quer passar pros outros, né? Que a gente também tem uma frase que a gente fala que o riso cura, então a gente quer fazer com que as pessoas riem pra se curar. Às vezes aquele momento ela precisa dar uma risada e a gente queria proporcionar isso pras pessoas. Um dos pontos que qualquer pessoa que é influencer tem grande medo, você falou de que você bloqueia, você cancela. E ser cancelado, você já foi? Já. A gente foi umas 2 vezes já, né? Assim, níveis pequenos, mas... níveis pequenos. Não, a do casamento foi muito grande, que saiu até no foi? Globo. Eu falei, oxe, eu queria ser atriz pra ir pra Globo, não saí, agora eu tô ali na Globo. Erraram até meu nome, falaria Yasmin Carvalho ainda. Falei, poxa, quando eu vou pra Globo ainda erro meu nome? Mas conta a história, vai lá. O que foi? Eu caí na besteira de colocar no Instagram que eu não ia chamar filho de todo mundo pro casamento. Ah, lembrei da história. Aí interpretaram que eu não ia chamar criança. Influencer proíbe criança no seu casamento. Não entra criança. Meu Deus, aí... Aí a galera fala, onde o meu filho não vai, eu também não sou bem-vindo. Mas ninguém tinha convidado ela também. Entendeu? Ninguém tinha convidado ela. E ela já tava falando isso. E aí saiu em todos os sites de fofoca. Passou na televisão. Entendi. Da nossa cidade. Nossa. Aí é terrível, né? Ai, meu Deus Cidade do céu. Aquela coisa local, assim... Que a galera nem sabe muitas vezes como que funciona esse meio. E é engraçado, porque daí... O duro é outro dia na padaria, Nossa! no açougue. Aí tu fica conhecendo... Comprar aquela a lá... linguiça Blumenau pra fazer risoto. o risoto. Aquela lá que não quer chamar filho, a pessoa nunca nem viu. Aí conhece pela polêmica, né? Mas qual era a tua intenção mesmo? A minha intenção era não chamar filho de todo mundo. Não ter criança correndo, pegando docinho. Era isso, não, tá brincando. Não, para. Não é. Era que eu não ia chamar... Pelo mesmo motivo, Deus que me... Era realmente o que eu falei, que eu não ia chamar filho de todo mundo. E realmente eu não chamei. Não que não ia ter criança. É porque, assim, a gente tem muitos casais, até amigos da minha mãe, né? Que tem filhos, tipo assim, de 15 anos, de 20 anos. Aí, quer levar a namorada, quer levar... Gente, não, eu convidei o casal. Então, se convidei o casal, é o casal. Não que a pessoa que tem um bebê ali, não vai poder. Não. E teve criança. É que não se tem muito essa noção, mas geralmente o convite... Inclusive, nós temos aqui gente que fazia convite. Você manda escrito o nome da pessoa. Tá claro lá. Exatamente. E convite não se delega, né? É diferente de ingresso, que você sempre fala, ingresso, você compra, você otimiza para não perder. Mas o convite... O convite é nomeal, tá ali, é fulano e fulano, deu. E não aí posso levar
Não. Eles chegaram a perguntar? Acho que teve gente que perguntou, né? É. E, bom, você passou por esse momento, outro momento, mas hoje vocês têm essa preocupação do cancelamento, que inclusive teve um programa de reality que foi há uns anos atrás, que foi o maior problema, era o problema de medo do cancelamento, né? Não é? Acho que todo mundo que trabalha com a internet tem, né? Porque hoje também a gente tem que cuidar com o que fala, com brincadeira que faz, tudo, tem que cuidar exatamente com tudo que fala. A gente tá bem calejado, né, amor? Tem vezes que a gente fala e, ai meu Deus do céu, não, falei errado, volta, apaga. Então, tem vídeo que você corrige? Vocês corrigem. E procura o hoje, não é politicamente correto, tentar se adequar à linguagem de hoje. Até porque, assim, é o nosso trabalho, a gente vive disso, então a gente precisa tá bem na mídia, das marcas que trabalham com a gente vive das publicidades que a gente faz. Então, assim, e também é aquela coisa que a gente carrega muitas pessoas junto. Então, a nossa palavra tem muito peso, eu acho, para quem acompanha a gente. Então, tem que cuidar mesmo com a opinião que coloca ali, com o que fala, tem que ter muito cuidado. E eu sou uma pessoa, eu sou muito espontânea. E às vezes eu não vejo que tem tanta gente ali, porque eu não tenho noção de números de pessoas, que às vezes a gente fala alguma coisa e fica, caraca, não devia ter falado, né? Um negócio assim. Porque a gente tem responsabilidade, né? Tá? A internet hoje é uma responsabilidade. Que bom. Olha aí, essa palavra é muito importante. Internet hoje é uma responsabilidade. E tem mais. Porque a internet mudou a vida de vocês. Total. Pena se vocês não tivessem a noção de que a internet, por vocês, está mudando a vida de muitas pessoas. Não é verdade? E vocês têm essa noção. Sim. Eu acredito que eu tenho um grande propósito na internet e de estar na internet, sabe? Exatamente para isso. Para poder levar o que eu acredito, para poder falar de Jesus, que eu acho que hoje é muito difícil ter outras pessoas que trabalham com a internet, que não são do meio, falar sobre a sua fé, né? E que seja que fé, mas que a gente tem que acreditar, né? Eu acho muito difícil porque as pessoas, elas vão se blindando muito de tudo e vão só fazendo o que a mídia quer. E eu acho que não é assim. Eu quero sair um pouco disso, sabe? E aí, por isso que a gente faz esse trabalho que a gente faz. E é sempre muito de coração, assim. Eu percebo que... Eu falava que você não tem receio, vocês, nenhum, de dizer que são católicos. E nas próprias postagens, vocês fazem questão de começar o dia... E tem um rito. Conta pra nós. Eu faço o evangelho do dia todo dia, né? Isso. Eu tenho minha concorrente, tá? É minha concorrente. Zero. Eu faço o evangelho do dia. Eu tenho zero propriedade. Só que assim, o que a galera gosta mesmo é porque é meio como se fosse uma amiga. Tá. Então eu não tô ali com uma propriedade de alguém que estudou pra falar sobre a Bíblia. Tá. Mas eu falo o que eu sinto. O que de uma forma leve. Uma forma leve, o que o evangelho do dia me passou e o que eu penso em colocar na minha vida, assim, sabe? Certo. Eu sempre faço eu tenho um aplicativo que é Liturgia Diária. E ali tem as leituras do dia e tem uma homilia do padre. E eu sempre olho essa homilia até pra eu não fugir do caminho, pra eu falar coisa da minha cabeça, né? Sim. Então, assim, eu tento ir sempre pelo caminho que o padre refletiu ali. Muitas vezes eu consigo ter uma outra reflexão, mas juntando ali. E foi muito especial, porque eu comecei isso há muito tempo. Antes de eu fazer sucesso na internet, eu já fazia isso. Que legal. Eu já fazia. A gente começou com Monday Motivation, na verdade. Eu gravava toda segunda-feira uma reflexão. Só que não falava de Deus. Por quê? Eu tava tentando ser atriz, fiz curso de atriz, não sei o quê. E aí, eu lembro que uma vez, esse meu professor, ele... falou que era muito legal eu falava de Deus. E aí ele falou, é muito legal isso que tu faz, mas acho que tem que ser abrangente. Tipo assim, não falar de Deus. Diretamente. Não falar. Aquela história. Pra todo mundo. Tal. Pra agradar a população. E aí eu comecei com esse Monday Motivation. Daí eu tinha lá, ganhei um livrinho lá, ai, mas isso aqui é Deus, tipo... Não tem, como é que eu vou falar isso aqui? É uma coisa impessoal, né? Não dava. Eu até fiz uns vídeos, você vai ver, eu falava, porque, não sei o quê. Eu falei, uma força, uma energia que força é cósmica, uma energia do transcendente. E que energia é essa? É Deus. E aí não vou. Então, se eu não puder ser atriz falando de Deus, então eu não quero ser atriz. E realmente foi o que aconteceu. Não segui por esse caminho, segui o caminho onde eu queria falar o que eu queria, que era sobre Jesus. E aí...
eu parei de gravar os vídeos Monday Motivation que eu postava editadinho, bonitinho, com câmera. E passei a gravar nos stories, uma coisa bem tipo, cara limpa, de pijama, acabei de acordar, fiz a minha reflexão e vou compartilhar. É bem isso, acabei de rezar, nossa, achei isso muito legal. Eu preciso falar pra eles, então, que isso é muito legal, nanana. Então é uma coisa bem natural e bem intimista, assim, com eles, sabe? E eles adoram, eu acho isso muito legal, porque tem dias que eu não tive tempo de postar e aí eles vêm. E o evangelho do dia? Não vai fazer? Entendi. Eu acho que o que torna a Yas, assim... Eu também, como seguidor, que acompanho os evangelhos do dia, acompanho. O que eu vejo é que ela traz identificação com as pessoas. Eu me identifico com ela por ser uma pessoa normal, não ser uma pessoa tão distante da realidade das pessoas. Tipo, um padre. Um padre já é uma pessoa que tem uma autoridade, tem um estudo, tem várias coisas, hierarquia. Ela não tem isso, ela não teve estudo, então ela fala do coração. Então aquela pessoa fala, cara, se ela consegue pensar assim, por que eu não posso conseguir? Exato. É assim que eu vejo É bem legal. É diferente, por exemplo, quando eu faço o Evangelho do Dia, eu tenho que ver do ponto de vista da hermenêutica, o que está por trás, a teologia. Uma responsabilidade por trás daquilo. Né? E não que você não tenha, mas é bem interessante. Por quê? Porque nós acreditamos em jovem evangelizando jovem, leigo evangelizando leigo. E vou ser bem sincero, neste ponto acredito que o Papa Francisco é fantástico, que ele diz assim, não importa se lá no meio a Yasmin possa cometer um errinho teológico numa visão. É melhor ela cometer alguns errinhos teológicos, acertando a maior parte e colocando a mão na massa, do que se privar de evangelizar com medo de errar. Então, parabéns, Yasmin, continue. E você não tem erros teológicos, não, você fala de coração. É muito bonito. E tem textos mais fáceis e tem uns bem complicadinhos, né? Tem uns muito complicados. Eu até leio a homilia e também não entendo, eu vou para outra, eu vou procurando várias observações, várias homilias e vou... No começo era bem mais difícil. Como eu faço todo dia... Você vai pegando... Vai pegando jeito, né? Vai pegando jeito. E depois os outros vídeos, como é que rolam? Aí é tudo bem orgânico, né? Às vezes eu vejo uma ideia, realmente o que tá acontecendo lá em casa, eu falo, Lucas, vem cá, vou gravar. E aí a gente grava. Ele tá lá, reunião, bate na porta. Quando terminar a reunião, vamos lá gravar. Já vai. Tem que ir, não tem o que fazer. É conteúdo. Não tem muita opção. Escapar. Não tem muita opção. É o nosso conteúdo, conteúdo de casal. Se ele não fizer isso... Aquele cachorro, vocês têm cachorro? Eu tenho. Eu tinha Ou você aluga o cachorro pros vídeos? Eu tinha um na casa da minha mãe, que era o Mike Antônio. Não, mas você mora em apartamento. Mora em apartamento. Daí... E o cachorro fica onde? Então, daí ele ficou com o meu irmão, que ele era já do meu irmão. E aí a gente tem a Irene agora. Irene Cristina, o nome dela, que ela é bem pequenininha. Irene Cristina. Nome de novela mexicana. Como é que é o nome da minha cadela, né? Irene Cristina. Irene Cristina. Lá vai Yasmin e Lucas passeando com a Irene Cristina. Nossa, foi bem isso. Esses dias a gente tava no shopping e eu tava com a cachorrinha, a Yasmin tava lá escolhendo alguma coisa e eu já tava ali com ela. Aí uma pessoa veio, como que é o nomezinho dela? Eu falei, meu Deus, eu vou falar e quer ver que tem alguma coisa? Falei, não, Irene. Ah, é o nome da minha mãe. Oh, caramba. Aí eu falei, não, desculpa, não foi por mal, tá? Porque a gente gosta do nome, por isso que a gente coloca. Claro. Bem mexicano mesmo. Bom, os sonhos de vocês. Sem nem pensar, ser mãe. A gente, né? Tu também, eu acho, construir uma família, assim. Esse é o meu maior sonho. Maior de vida, ser mãe. Que legal. E o que vocês... Por exemplo, para um casal que está começando, agora mais sério. Quais as dicas que vocês dão, assim, de um relacionamento saudável? Eu acho que a gente até fez um vídeo esses dias sobre isso, né? Então, vai. É o respeito, em primeiro lugar. Respeitar. E é essa coisa de que o casal, ele tem que andar junto, ele tem que olhar para a mesma direção, ele tem que sonhar junto, tem que... Eu acho que tem que ter o mesmo objetivo. A gente falou bastante de objetivos no vídeo que a gente fez, porque se eu tenho um objetivo de chegar a um determinado lugar e essa pessoa não tá olhando para a mesma direção... automaticamente vocês vão se distanciar. E até é legal que a Yas fez, tu falou da pirâmide. Esses dias eu até postei um vídeo que eu falei, é uma pirâmide, né, o relacionamento. Deus na ponta e o casal aqui. Quanto mais próximo a gente tá de Deus,
mais próximo o casal tá. Aí. Toca o sino, sacristão. Que legal, bem intuitivo. Bem... E quanto mais longe, mais distante. O casal tá. E a gente leva muito na parceria também. A gente é muito parceiro para tudo. A gente faz tudo junto. E é aquele ceder também. Saber ceder, saber perdoar. Assim, casamento não é fácil. Se fosse fácil... Não, a gente briga também. A galera acha que a gente não briga, mas a gente briga. Mas a gente sabe resolver, a gente sabe até que ponto alguma coisa pode machucar o outro. E a gente tá, né, amadurecendo e evoluindo cada vez mais. Dia, é verdade. Quais os motivos de briga, geralmente? Às vezes nem motivo, às vezes só quero brigar. Ela quer brigar. Você tá brincando? Não, tem isso, tá, padre? Tem isso? Tem isso. Mas tem isso muito não, disso. Isso não tem o nome de TPM? Tem. É TPM eterna que a gente chama. Ele fala, TPM eterna, tá doido? Tá, mas algum... Ai, às vezes qualquer coisa é motivo... Não, mas assim, fala, quer saber o motivo. não sei. Eu tenho um motivo. É bem bobo, mas eu fiquei muito chateada, tá? Mas o quê? Eu vou falar Ele tá já. curioso agora. Ele comprou uma máquina de café. A gente comprou uma máquina de café. Tô sentindo cheiro de café. Não, então vamos fazer uma pausazinha agora. Máquina de café. Vocês aceitam o café? Eu aceito o cafezinho. Aí, o cafezinho. Não é a máquina... Esquentou aqui, né? Ele ficou... Não, na verdade, ele ficou com calor. Vai sobrar daqui a pouco, Já vai tá sobrar pra mim. esperando, o que é? Dá uma ajuda ali pro colega. Obrigado. Vou girar o meu também. Obrigado, Patrícia. Vamos lá. Ai, muito obrigada. Açúcar, mas açúcar. Não precisa. Não, muito obrigada. Não sem açúcar. Ai, segundo. Muito bom. Assim a gente vai descontraindo um pouco, né? Mas... Me identifiquei muito. A gente briga com isso. Por quê, né? A gente é assim. Aqui. Aí, muito... Não, você primeiro, por favor. Para ele. Eu sou muito do café. Puxa ali. Eu não, acho que esse é com açúcar, né? É com açúcar. Então dá aqui para mim. O senhor toma café com açúcar? Não, é que eu não vou deixar perder a xícara. Tá. Só tenho 3. Boa. Mas toma sem açúcar ou... Sem açúcar. Ai, sem açúcar. Mas Não, mas pega aqui, pai. Não, imagina, por favor. Foi uma piadinha. Viu? Mas vamos lá, máquina de café. A gente comprou uma máquina de café pela internet. E a gente tava muito ansioso pra essa máquina chegar. Muito. Meu Deus do céu. Eu nem sabia que a Quem máquina... falou que tinha açúcar nesse negócio Não aqui? tem? Não, mas tudo bem, vai. Eu só não estava preparado no paladar. Já sabe que vem com açúcar, tá? E aí? E aí, eu sei que eu fui na casa da minha avó, de manhã. E aí, quando eu voltei, a cafeteira estava instalada. Ele já tinha triturado o café, feito o café, servido o café. Aí ela ficou brava, acho que ficou Fiquei um dia muito. sem falar comigo por causa que eu quis fazer uma surpresa pra ela, a máquina prontinha com o café passado. Não foi E surpresa. ela achou ruim. Não foi surpresa quando eu cheguei não tinha café. Tu tomou o café sozinho. Ou seja, ele abriu o café, ele fez todo ali o que é legal. Chegou nossa máquina, vamos abrir junto, vamos ver como é que é, vamos instalar junto. Eu gosto de fazer as coisas junto, ele fez tudo sozinho, padre. Olha, eu não vou tomar defesa do Lucas. Meu Deus, tá o senhor vendo? tem que estar do meu lado? Tem muita gente do lado dela. Aqui eu vou ser... Nós vamos fazer um corporativo aqui. Eu acho que você só queria mais um vídeo. Você não estava preocupado dele fazer o café. É isso! Cara, padre tem o discernimento certo O mesmo. Não unboxing tem... da caixa, né? O unboxing da caixa. Era isso. Eu acho que era. Bom, mas no meio... Desculpa aí. Olha que no fundo, quem sabe foi mesmo. Algum vídeo que vocês fizeram que vocês se arrependem? Que acho que não devia ser... Cara, Postado. Não tenho. Sabia que eu tenho muito isso de... eu sempre pedi pra que Deus me guiasse muito nos meus conteúdos. E que se fosse um conteúdo que fosse, tipo, ser muito não quem eu sou, que ele me mostrasse de alguma forma que eu não pudesse postar. E uma vez a gente gravou um vídeo, eu nem lembro o que era o vídeo. E eu tava já assim, meu Deus, será que eu posto, será que eu não posto? Quando eu fui postar, o Instagram simplesmente apagou. Ah, que legal. Surreal, né? Surreal. E sabe o que é isso? Anjo da guarda. Cara, Olha, eu fiquei chocada. vocês que são muito católicos, Aham. peçam muito. São Pio ensinava muito. Reze todo dia, se use ou não, Pro o anjo anjo, da guarda. pro anjo. Por quê? Porque na hora que a gente menos percebe, ele vai lá e ele deleta. Ele vai lá e ele estraga. Ele vai lá e ele faz isso. É impressionante. O anjo Não, da guarda. eu achei impressionante também isso que aconteceu. E foi teu anjo da guarda, pode ter certeza. Aí a gente brinca até que nosso anjo da guarda, ele trabalha, viu? Ah, Ele é? trabalha muito. Não, pelo que eu vejo dos vídeos, trabalha bastante. Mais pra mim. Vocês já tiveram, você já falou DR. É porque vocês fazem muita DR. Muita.
É de verdade ou aquilo é brincadeirinha? Os pontos são de verdade. Os tá. pontos são Da verdadeiros. cafeteira eu já sei. Foi verdade, Não, foi muito real. Então, tudo que a gente fala ali que eu fico chateada, que a gente briga, é real. É o corriqueiro do dia a dia mesmo, assim. Entendi. E aí a gente mostra pra internet. De um jeito mais cômico. Legal. Mas no Mas off, no fundo... é de verdade. Ele é muito desorganizado. Oxe. Ai, cara, Muito, padre, eu vou mandar pro senhor uma foto agora do closet dela e o senhor vai falar quem é desorganizado. Por quê? Me conta, como é que é? Se tu mentir É pro que eu padre, tenho- é pecado 3 vezes. 3 vezes, é verdade. É que eu recebo muita coisa. Então, assim, não tem como deixar organizado, né? Não, você já está se É, justificando. não, quando se justifica já de início... É. Mas assim, onde ele é desorganizado? Tudo. Em tudo. Ele vai escovar o dente, deixa a pasta ali. Vai... É verdade que às vezes ele escova com a sua escova? Sim. Sim. Ele perde a... Ele perde a dele, e aí ele aqui, tá, então eu vou pegar isso aqui, vamos fazer isso aqui. É muito assim, vamos, vai. Mas e a Yasmin? A Yasmin também, ela fala de mim que eu sou desorganizado, mas ela também é muito Tu desorganizada. acha? Não muito. Ela chega em casa, ela já deixa as dia coisas... você conversa... Não, o podcast caiu. Ela chega, ela deixa qualquer coisa em cima da mesa e aquilo ali fica um dia, 2 dias, 3 dias. E se eu não for ali pegar e colocar no closet dela, aquilo ali não sai. Legal. É pra praticar a tua organização. Aí, eu ia até perguntar se vocês têm uma história engraçada, mas toda engraçada que vocês estão contando, né? Mas tem alguma que se destaca? Ai, deixa eu pensar, uma história engraçada. Uma história engraçada, ou algo que realmente marcou vocês, que os dois riram juntos naquele lugar errado, na hora errada, que ninguém conseguia... Sabe tem aquele- vários. Sempre tem... No nosso curso de noivos, foi muito engraçado. Curso A de gente fez noivos. curso de noivos antes de casar, né? Porque tem que fazer, Tem que tudo fazer. certo. Certo? Aí a gente, o nosso curso de noivos, cada um ganhava um livrinho, cada casal, e no curso a gente ia lendo. Daí, Cada um lia um trechinho, né? cada Não, deixa um eu- vai lendo um trechinho. Mas deixa eu contextualizar. Sempre quando hoje em dia a gente tá brigando e a gente fala uma palavra errada, Acabou a briga. acabou a briga e a gente começa a rir muito. assim. Sério? E no curso de noiva a gente... Nossa, era bem... a gente recebia um livrinho e cada casal Ia lendo. tinha que ler uma estrofezinha. Exato. Cara, no primeiro dia, que acho que foram 5 dias, né? A gente fez na pandemia ali. No primeiro dia, na primeira estrofe que eu li uma palavra errada. Cara, e ela começou a rir que ela não parou. E eu não conseguia mais ler nada do lado dela. E aí passava de novo, que cada um ia lendo de novo toda a vida. Se era eu, a minha vez de ler, eu levantava e ia pro banheiro. Eu lia sozinha. Depois, quando era a vez dele, eu levantava e ia pro banheiro, porque a gente não conseguia mais... Esquece, não dava. conseguia mais. E até hoje vocês têm isso. A gente tem, sempre. Não dá. Vocês depois tiveram um lance com a Netflix. Aham. Que marcou bastante, né? Muito. Como é que foi? Meu Conte Deus. pra todo mundo. Do zero, conta do Foi zero. muito especial, porque assim, a gente tava numa semana. Parece que a gente tem um WhatsApp de Deus, assim, porque a gente fala, acontece, é surreal. A minha assessora até fala: vocês têm um WhatsApp aí de Deus? Porque não é possível, vocês acabaram de falar isso. A gente tava numa semana onde a gente tava conversando sobre que a gente queria Estar mais nos eventos. estar mais nos eventos, fazer, porque a gente não é de São Paulo, né? Então tudo acaba acontecendo lá, a gente acaba não... Eu também não sou, então... vamos fazer um parênteses. É uma dificuldade, né? Eu acho. Tudo acontece Rio-São Paulo, Eu acho uma Rio-São Paulo, dificuldade. Rio-São Paulo. E é Curitiba e Itajaí. É difícil. É difícil. Então a Tá. gente nunca tá. Nunca está. Nunca é acontece- convidado, é esquecido, etc. Não estou reclamando não, gente. Porque eu também me convido. Não, eu amo a minha cidade, eu acho que a gente não se muda tão cedo de lá, né? Mas tem essa parte. Então, aí vocês estavam falando de estar mais nos eventos. Isso, tá mais nos eventos, e aí... Reclamando que eles não foram convidados para ir para o Grammy, né? Eu também queria ter ido. A noite de Hollywood, tudo Quem bem. não, tá. né? Vai. E aí, na mesma semana, a gente recebe um e-mail de Netflix. E o e-mail bem assim, direto. A gente quer chamar a Yasmin e o Lucas pra ir pra Los Angeles, pra premiere do filme tal. No hotel tal, vai ser pago pela gente, tal. Não precisa nem fazer nenhuma entrega. Caramba. A gente ficou... A gente ficou chocado. Quê? Porque, assim, do Brasil foram... 4. Não, foram 6 influenciadores no total. E Certo. a gente era um deles. O que a gente tá fazendo aqui? É. Com um monte de influenciador que é bem maior que a gente, muito maior, e a gente lá, tipo...
oi. E aí eu vi muito que era uma coisa que a gente estava pedindo, e aí eu falei, cara, é muito presente de Deus, assim, porque... Aí A gente falou não- a palavra que eu vou toca o sino, sacristão. Presente de Deus, carinhos de Deus, né? É exatamente isso, carinho de Deus. E eu sinto que é, porque eu sei que eu sinto que ele me leva pra esses lugares. Tipo, eu quero você aqui, eu quero você aqui. E assim eu vou sentindo. E foi tão especial, porque assim, Netflix. Primeira coisa, né? Claro. Netflix. Outra coisa que eu até falei numa palestra que eu dei num acampamento que eu palestrei, eu ainda falei assim... Peraí. Acampamento que você palestrou. Essa era acampamento. Vamos lá. Depois. Eu até falei que eu tava falando sobre sonhos para os Tá. adolescentes. E eu falei, a gente precisa pedir tudo pra Deus, todos os nossos sonhos, inclusive aqueles sonhos que você acha que é bobo. Pede! E aí eu sempre falava, ai, Senhor, eu tenho tanta vontade de viajar de primeira classe, mas assim, eu não queria pagar. Não é aquela coisa que a gente tira do nosso bolso? Nossa, Não, mas uma coisa nada a ver. como nós temos muita coisa em comum, viu? Que delícia. É, não tirando do bolso, né? Mas Não. eu queria ir de primeira classe, mas sem pagar, uma marca me levar. Meu Deus, aconteceu. A gente foi de primeira classe, Netflix colocou a gente numa primeira classe, a gente nunca tinha ido, Nossa. né? A gente lá fingindo maior costume, mas aqui, ó, cara, quero tudo, aceito tudo. Então, assim, foi surreal. Cara, a gente não negou uma água que a pessoa passou. Levou uma Olhando água. para um monte de botão que vai pro lado. Não, eu ficava a viagem toda assim, ó. O que eu posso mais? Eu tenho mais direito de alguma coisa? E é bonito aquele saquinho que a gente recebe, né? Aham, com meia, É. pasta de dente, escova de dente. Eu fiquei, meu Deus. Tá, e aí, chegando lá... Aí foi incrível, né? A gente chegou lá, a gente foi pra Premiere, era o filme do Adam Sandler e da Diga o título, pro pessoal saber. Não. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Que é o... Me fugiu o nome agora. Peraí que eu... Ele faz- Mistério em... Mistério em Paris. o Mistério em Mistério Paris. em Paris. Teve o primeiro, que foi o Mistério Mediterrâneo. Mediterrâneo, que eu assisti. Ai, que E legal. o de Paris, que eu também Ai, que assisti, massa. porque os atores são maravilhosos. São, né? São demais. São maravilhosos. Aham. Eu achei que exageraram um pouco no humor. Sabe, é igual o do Thor, né? O do Thor ficou um filme horroroso. O filme do Thor parece os Trapalhões. Eu não assisti. Eu gosto de ver filmes e gosto de criticar. A gente também. Tá, mas aí conta a experiência, você chegando lá. A gente chegou lá, foi pra Premiere. Primeiro que eu fui toda de paetê, porque brasileiro é assim, né? A Claro, gente né? vai. Dá vida no look. Deu a vida. Quando ele chegou lá, o Adam Sandler de moletom. Ah, Nossa, ele tava de moletom. Acredita, padre? De moletom. não, mas é um desrespeito, né? Eu achei também. Cada um vive o seu momento, com certeza. Se eu Adam fosse- Sandler, tu foi... Olha, nem vou nem te falar. Como é que ela foi? Conte. Não, ele foi de moletom, dá vontade de falar pra ele, cara, tá. olha, tu Mas foi ele vai em um todas. sacana. Ah, tá. Ele vai em todas, eu acho. É de que moletom. É uma marca dele, eu acho. Ou o close dele estava desorganizado. Pode ser também, né? Pode ser também. E se eu fosse, eu iria com a minha melhor batina, o meu melhor klezmer, Como claro. eu fui, mandei fazer uma roupa. Isso. Mandei fazer uma roupa. E aí a gente sentou lá, assistiu o filme com eles, inclusive, Sim. com os atores. E aí a gente ficava olhando, meu Deus, o Adam Sandler ali, a gente Ai, aqui. que legal, né? Legal. E aí depois que a gente saiu da Premiere, a gente foi levado por uma festa onde só tinha o pessoal da Netflix. Nossa. Muito legal. Eles estavam lá, todos E o os Adam atores. Sandler tava lá, muito... Ele andando assim, normal, no meio de todo Puxa mundo. E a gente Aí a gente tentou falar com ele. tentei tocar, Tocou mas assim, não aí rolou. Você não Não tentou deu bola. fazer um videozinho? Não deu, Não, não deu. deu. O pessoal não deixava. Não Não deixou. deixava, né? O Não. segurança. Mas foi muito legal, assim. E aí depois a gente aproveitou e curtiu um pouquinho lá Los Angeles, foi conhecer. Que legal. Foi muito legal. E isso foi uma das coisas, assim, que mais me impactou, porque eu nunca imaginei que eu ia pra Los Angeles com Netflix de primeira classe. Que Meu legal. Deus do Que céu. maravilha. Eu acho que, assim, antes de a gente ter sido convidado ali pela Netflix, eu tava numa reunião, eu nunca me esqueço, tava numa reunião com o pessoal do Instagram, e eu falei, cara, você não tem ninguém pra indicar, pra fazer uma ponte, relações públicas, alguma pessoa? Aí ela indicou alguns perfis, e eu sinto que quando a gente externaliza uma vontade, um sonho, pelo menos pra gente acontece muito. Eu até chorei. Quando nos fica só stories, no nosso quando- pensamento, eu acho que muitas vezes passa, mas quando a gente fala e a gente quer muito aquilo ali, pra gente sempre dá certo. Ai, eu recebi mesmo como um carinho de Deus, que ele falou, vai, minha filha, e vai de E- primeira classe. Você também, vocês também estiveram no Silvio Santos. Fomos. Como é que foi a experiência? Ai, foi muito legal, muito. A gente fez um quadro de casal, né? Era de responder pergunta, resposta.
Aquele quem conhecia melhor Quem o conhecia outro. melhor o outro. E como é que vocês saíram, assim? Ai, a gente ganhou, eu acho. A gente ganhou. Esse eu não vi, eu vi o filme, esse eu não vi. Vocês É, ganharam? Acho que a gente ganhou. Parabéns, até. muito bem. Acho que foi. Foi bem legal, bem divertido. Foi um dos primeiros programas que a gente foi. Eu já tava até nervoso, né? Tava muito nervoso. Que legal. Bom, depois disso, vocês enveredaram também. Vocês representam muitas marcas. Uhum. Como é que funciona? Ai. Aí é uma curiosidade pessoal. Aham. Essa parte é mais tu que faz, na verdade. A marca, ela entra em contato, a gente começa um relacionamento ali, e aí faz as publicidades. Às vezes a gente faz contratos que são maiores, mesmo de um ano. Daí a gente vai criando projetos para envolver Yasmin, nome Yasmin, com a marca, criando produtos. A gente criou ano passado um produto com o nome da Yasmin. Pode falar o nome. Hidrabene, Era Hidrabene, um creminho. É um creme para mão. Certo. Bem legal. E aí a gente vai tendo esse relacionamento com as marcas mesmo, colocando no nosso dia a dia. E é uma coisa que eu acho até interessante de falar. A gente só faz com o que a gente usa. Jamais eu vou ali fazer um produto que... nunca nem vivo lá, vou mostrar. Entendi. A gente tem aquela coisa de credibilidade, né? Pra não sujar o Exatamente. nome. Até porque não é legal. A gente tá indicando para as Algo que- pessoas. Que não usa. Verdade. Bom, e vocês também têm uma empresa de consultoria, é algo assim, não é? É a Riso Agência, que a Como gente é que é agencia isso? outros influenciadores. Aí o Lu e a minha assessora, a gente criou a Riso, e aí a gente vai... Conectando. Riso. Riso com com dois Z. Com um Z só. Z. Mas é do quê? De risada? De riso. Ah, é? A gente só tirou o S e substituiu Z. por Z. Porque Tá. eu uso muito a frase o riso cura. Aí tudo Tá. eu falo do riso, e aí a gente usou Isso. A gente conecta, resumidamente assim, a gente conecta empresas as marcas. que com já influenciadores. são nossas parceiras com outros influenciadores. É isso que a gente acaba fazendo. Entendi. E quais as dicas que vocês dariam para quem está começando, você que está acompanhando ali, dicas para lidar com vídeos, lidar com cuidados pessoais, Bom, dicas. Mas assim, pra quem quer começar consultoria, na vou internet... fazer uma consultoria. Internet. Olha, que eu acho que é um clichê, mas Tá. é o que eu sempre falo, porque pra mim deu certo. Que é ser você. Ser espontâneo, ter a sua verdade, a sua essência ali. Tudo que a gente faz com a nossa essência, que a gente coloca no nosso coração, dá certo, porque é verdadeiro, é o que a gente é. Então, eu só comecei a dar certo na internet quando eu fui eu mesma. Que foi quando eu comecei a botar os vídeos engraçados. Então, é ser você, é ser autêntico, sabe? Fazer... hoje todo mundo faz muito. Tem muito conteúdo na internet. Até uma briga de quem chama mais atenção, assim. Vai rolando o feed e vai aparecendo um monte de conteúdo, às vezes até igual. Mas você pode ver o conteúdo de um influenciador aqui e ver o mesmo conteúdo de outro, que vai ser diferente. Porque cada um tem a sua essência. Então, eu acho isso muito legal. Colocar a sua essência e colocar o seu coração em tudo que você fizer. Independente do que você fale, do que você faz na internet, se é uma empresa, se é você como pessoa mesmo, querendo ser influenciador, eu acho que é botar a sua personalidade, o seu jeito, e isso faz dar certo. Porque na internet eu vejo que falta muito verdade, sabe? Hoje é muito, tipo assim, eu vou fazer o que todo mundo faz e o que o algoritmo quer. A gente tem que fazer o que as pessoas que seguem a gente querem. E o que a gente é. Porque isso vai fazer com que as pessoas se conectam com a gente. Então, Entendi. eu acho que é mais isso. Essa seria a minha dica. Tem alguma dica, Lucas? Não, eu acho que é exatamente isso. Quem você é a chave. Sempre quando tu tenta forçar alguma coisa, e isso, né, pode ser por um período ali legal, mas não é a longo prazo, isso não é legal, sabe? Tu tentar forçar alguma situação. Então por isso que a gente sempre tenta levar na coisa mais orgânica e natural possível. Tanto é que eu nem sei das trollagens. Eu nem sei de nada. Eu só vou lá, gravo e dá no que dá. Esses dias eu tô pra fazer uma com ele, né? Eu tô pra fazer uma. Eu tô, tá Deus tocou aguardando, Deus tá tocou no meu aguardando. coração que não era pra fazer. Em primeiro mão, vai lá. E aí, ele tem que estar dormindo pra fazer essa trollagem. Esses dias eu tava muito elétrica. Rapaz, que dificuldade isso aí. Cara, lembrei de uma coisa que tu fez comigo. Peraí. E aí ele já tinha dormido, caído no sono do meu lado, aí eu falei, vou fazer. Aí eu olhei pro lado e falei, ai, coitado. Coitado. Ai, tadinho, não Teu vou rosto agora fazer. foi forte. Foi forte. O que tá falando? Tem uma que ela aprontou com o cara faz muito tempo. Assim, todo mundo me conhece, sabe que eu sou... desculpa a expressão, mas eu sou cagão, assim. Eu tenho medo eu não acredito em espírito, mas eu tenho medo. Tá. Enfim, não dá de entrar nesse mérito, tenho muito medo. Certo.
Jamais assistiria o exorcismo Nunca, do Papa. Deus que me Exorcista livre. do Papa. Ixi. Tá. Daí, a gente foi dormir uma noite e ela colocou, acho que umas 3 câmeras, assim, no quarto. Rapaz, E ela fingiu que ela tava convulsionando. meu Deus. Ela chegou e ficou sentada, assim, no meio da cama. Eu falei, Yasmin, tu para, eu vou embora agora. E ela não parava. Aí eu peguei uma câmera e ela continuou. Eu falei, Eu meu... comecei a rir e tu ainda levou a sério a risada, como se eu tivesse rido. Entendi. Não, cara, isso aí, olha... Legal. Bom, você falou que fez acampamento, então você não perdeu o vínculo com a sua comunidade. Não, nunca. A gente fez, o primeiro acampamento que a gente fez foi de namorados. Foi juntos. Foi nós dois juntos. Depois a gente fez o Joan, que é de jovens. Tá. E aí depois a gente trabalhou nos acampamentos. Então a gente era servo, a gente Trabalhava na cozinha. trabalhava na cozinha, trabalhava na limpeza, já trabalhei. Trabalhava como... Manutenção. Não, que ia lá na frente fazer os teatros que eu fiz. Recreação. Então a gente sempre participou muito. E aí, esse ano, faz um mês, eu acho, né? Eu fui palestrar em um desses acampamentos que eu já tinha participado e fui falar sobre sonhos para os jovens que estavam lá. E foi bem legal, bem divertido. Agora imagina você estar no acampamento, olhando para aquelas câmeras e falando sobre sonhos. Vamos falar assim, para as adolescentes, por favor. Yasmin falando. Ai, meu Deus! A palestra, a tua palestra. A palestra. Tá na ponta da língua. Eu acho que isso... até tinha... Como eu comentei lá com eles, eu acho que todo mundo tem um sonho sonhado por Deus. Todos nós tem um sonho que Deus sonhou pra gente. A gente pode até ter esses sonhozinhos que a gente tem nosso, que a gente vai, tipo... quero viajar de primeira classe, sonhozinhos que a gente coloca. Mas como a gente sabe que um sonho, ele é de Deus pra gente, é que esse sonho, ele não vai só te beneficiar, ele vai beneficiar as outras pessoas também. Então... que a gente saiba que a gente tem. E é só a gente pedir de discernimento... para que Deus coloque isso no nosso coração, sabe? Eu lembro que eu pedi muitas vezes pra Deus me mostrar o que era até o meu sonho, porque às vezes eu falava, tu quer ser o quê? E ficava meio que fechado na minha mente, eu não sabia muito expressar isso, eu achava que era atriz, mas não era isso, até que ele, poxa, é isso, é o que eu faço hoje, é o que eu acredito que é o que Deus sonhou pra minha vida. Então, eu sempre falo pra todo mundo que a gente precisa acreditar nesse sonho que Deus colocou pra gente e seguir, que esse é o nosso verdadeiro propósito, sabe? E que quando a gente tem um sonho, a gente pede pra Deus, se é do coração dele, vai acontecer. Se não acontecer é porque não era pra ser do coração. A gente fala assim, tudo que a gente quer muito, 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 também quer muito, muita gente. A gente tem isso pra nossa vida. Que maravilha. Bom, tem um último ponto aqui que eu gostaria de... Tem alguma coisa que você confessaria pro padre? A confissão assim no meio do podcast, gostei. Você pode contar, mas você pode ter certeza que não vai dar problema nenhum. Mas que você diria, assim, que você fez, ou vocês fizeram, e vou te colocar também no rolo, que você diria, isso aqui eu fiz, não foi legal na minha vida, eu não repetiria. Foi um aprendizado na minha vida. A fofoca conta? Fale. E muito, né, padre? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. A gente é meio fofoqueiro mesmo. A gente é meio fofoqueiro, né, amor? A gente gosta... Mas é que a gente só fofoca entre nós. Tá, mas não vale fofoca mas da vida dos outros. Genérico, só remédio. Só remédio. Eu gosto de saber dos assuntos. Deixa eu ver uma coisa que a gente fez. Meu Deus, e agora? Eu também não sei agora. Não sei, deixa eu pensar. Alguma experiência na vida de vocês, que seja como casados, como namorados, que de repente depois vocês olharam para trás e disseram, olha... Isso não foi legal. Não foi legal. Tenta lembrar de alguma coisa aí, amor. Também não sei, me deu um branco agora. Acho que não tem nada que a gente fez e se arrepende como casal. A gente tem os nossos pecados, mas... Não, tá bom, não tem problema. Senão não me vem nada na cabeça. Não tem problema. Tem uma coisa que a gente fez que não foi legal. Mas a gente... Foi rápido, né? Foi rápido. Você viu a preocupação dela? O que ele vai soltar? Não, quando a gente foi fazer o nosso intercâmbio, a gente não sabia também. Isso foi quando é pecado e a gente não sabe, não conta. É isso que eu tenho na minha cabeça. Tá. Mais ou menos, mas a gente... Vamos dizer que eu vou dizer que sim. Tô escutando, eu não tô... Cara, a gente levou 5 sacos de feijão
pra Nova Zelândia. E lá é extremamente proibido levar qualquer tipo de semente. Certo. Então, cara, a gente ficou acho que umas 3 horas lá naquele aeroporto. Queriam deportar a gente. Meu Deus. Mas aí deu certo. Mas não. Não conta. Não Mas conta. eu tenho que falar. Bem, sim, eu falei, o que ele vai falar, meu Deus do céu, que a gente fez, que eu não tô sabendo. Ela já ficou preocupada. Fiquei aqui assim, esperando falar. Mas aprendeu. Que não Aprendemos. Uma vez eu também Foi uma estava... coisa que a gente fez que não foi legal. Eu estava no Chile, entrando no Chile. Mas eu não sabia que não podia levar maçã Não pode levar maçã. por causa da Não semente. sabia. Aí, ó. E o cara falava comigo, você tem alguma coisa, você tem semente, eu não tenho semente. Eu tenho semente, eu não tenho semente. E começou. E o cara falou assim, vai ser preso. Eu falei, mas eu não tenho semente. Aí ele pegou a maçã, cortou, abriu, semente. Aí eu falei, tá, eu não sabia. Não tinha me dado conta, então também, né, a gente não tem, não sabe de tudo. O cachorro tudo, até né? cheirou nossa mala, lembra? Cheirou. Então, mas aí... 5 quilos de feijão. Um dia nós vamos ter... Não vou falar, não. Nós vamos ter o pessoal do aeroporto aqui conosco. Mentira. Eles virão para contar as histórias. Nossa, é muito Eu legal. A gente é vejo viciado muito, nisso. eu sou viciada. Você gosta? Eu vejo muito essas coisas, muito, muito. Eu Bom, adoro. vocês falaram que a inspiração vem da vida. Tem algo mais que os inspira? Mas como casal? Como casal, não, como influencers. Eu acho que eu não tenho uma pessoa assim que eu olho e falo, eu quero chegar lá. É porque eu sou muito dessa de escutar muito o que Deus tem e de ir muito por esse caminho, sabe? Entendi. Então, eu acho que o que me inspira é muito a minha fé, meu relacionamento Ótimo. com Deus. É muito isso, assim. Que legal. Pra mim é isso. Isso, eu acho que a gente leva bastante isso pra nossa vida, né? Tanto como casal, quanto pra... E a Pra gente vida de vem trabalho. pensando muito em fazer algum projeto maior, assim, pra casais, sabe? Onde a gente pode levar uma brincadeira, mas depois falar sério também sobre o casamento, sobre um Que legal relacionamento. isso. Porque a gente acha que sim, hoje o relacionamento tá sendo levado muito de qualquer muito jeito. banalizado, Muito né? banalizado. Então a gente queria tentar remar contra a maré e tentar ajudar as pessoas da forma que deu certo pra gente. Né? Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, um casal, já seria suficiente pra gente. E vocês já começaram a fazer isso. Pode ter certeza que os vídeos, o que vocês passam, é sempre uma mensagem, vamos dizer assim, no riso, Isso. como vocês tanto gostam, de uma forma leve, mas com conteúdo muito positivo. Parabéns. Obrigada. Gente, comigo aqui, uma delícia ter conversado, um prazer imenso. Ai, eu amei. Yasmin me surpreendeu, eu já admirava você, e Lucas, ter conhecido a história de vocês, esses pormenores que muita a gente vê nas postagens, mas fica, será que é tudo isso mesmo? Eu digo para você que está em casa, que está acompanhando, é isso mesmo. É bem isso mesmo. Essa alegria, essa jovialidade, esta espiritualidade. E eu fiquei encantado de saber que um casal como vocês levam tão a sério a vida com Deus e o amor um ao outro. Que Deus os abençoe. Amém. Parabéns. Amém. Muito obrigada. obrigado. Eu quero agradecer muito pelo convite. Eu amei demais estar aqui. É uma honra. Já era fã. Já era fãzaço. A minha família toda tá assim, meu Deus, que legal. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia a nossa conversa. Amei muito. Obrigado. Yasmin Castilho e Lucas. Deus abençoe. Amém. Toca o sino, sacristão.